Amém, amados irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para nos alimentar da palavra do Senhor. Uma semana riquíssima do alimento diário que a gente está desfrutando. Então vim aqui compartilhar um pouco para os amados irmãos, dando continuidade ao compartilhar dos irmãos. A gente vai estar dando prosseguimento. Amém? Ó Senhor Jesus, como sempre, começamos com oração, né? Vamos orar, pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar esse desfrute nessa sexta-feira, que de fato o Senhor possa falar aos nossos corações, né? Que de fato o Senhor venha a nos tornar conforme Ele quer, né? Nos confortar, nos animar, mas também nos trazer uma palavra de direção ao coração, ao nosso espírito. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, te pedimos que de fato o Senhor venha se derramar sobre nós, Senhor. Que a sua simplicidade, Senhor, nos contagie e nos torne simples, Senhor. Que de fato, Senhor, a tua palavra seja a palavra de vida, Senhor. Ó Senhor Jesus, usa-me como um vaso, Senhor. Como um vaso que não tem valor algum, Senhor, mas o conteúdo que tu pusestes em mim, que é o Espírito, sim, Senhor, tem valor. Quando de fato reconhecemos que não fazemos nada por nós mesmos, e se o Senhor em nós age, Senhor. Ó Senhor, seja com cada irmão que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Seja também com os compartilhar de cada um após o término dessa palavra, Senhor. Desde já te pedimos, Senhor, a tua presença em cada lar, Senhor, que está nesse momento ouvindo essa palavra. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Convido a todos a fazer a respiração da vida, invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Essa semana o tema é como Deus prepara os seus ministros. Como Deus prepara os seus ministros. Ainda vamos estar mergulhados um pouco em 2 Coríntios. Amém? Então possamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios 1, versículo 8 e 9. Amém? Ó Senhor Jesus, procurando e invocando. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? 2 Coríntios 1, versículo 8 e 9. Fala assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Ó Senhor Jesus, no 9 ele completa: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Amém, irmãos? Nessa noite nós não devemos confiar em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, no Cristo que foi até a cruz e pagou por todos os nossos pecados com preço de sangue. Então nós devemos nos jogar aos pés desse Senhor e confiar somente nele, né? Em nós mesmos nós estamos mortos, mas em Cristo nós desfrutamos de vida e graça. Amém? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, semana passada a gente mergulhou um pouquinho no universo de Pedro, né? Falamos bastante de Pedro. E eu vou dar um pequeno pano de fundo para a gente dar continuidade na mensagem, certo? A mensagem dessa semana ela ainda vai falar um pouco de Pedro, mas a gente já mergulha um pouco no universo de Paulo e damos uma volta para o Antigo Testamento em Gênesis, certo? Ó Senhor Jesus. Irmãos, aqui, né, o tema fala, né, que alguns irmãos se desesperaram da sua própria vida, né? Mas contudo, irmãos, eles tinham Cristo. Paulo foi perseguido, Pedro, assim como todos os apóstolos foram perseguidos, chegaram a um ponto que eles temiam a sua própria vida.
mas eles sabiam que a vida espiritual que estava por vir era bem melhor. E que eles estavam ali para cumprir a vontade do Pai, independente do que estivesse acontecendo, ou que fosse acontecer, ou o que aconteceria com sua vida. Simplesmente o Pai deu a ordem e eles o seguiu. Mas no início não foi assim, né? Você viu que Pedro é bastante rebelde, mas mesmo assim o Senhor não o desamparou. Mesmo Pedro o negando, quando ele foi ter a primeira reunião com os discípulos, após a sua ida com o Pai, ele pediu para que Pedro estivesse ali presente. Pedro já pensava que o Senhor não mais o queria para o seu ministério. Mas mesmo assim, Pedro foi inserido nesse ministério, muito rebelde. A gente sabia a rebeldia de Pedro, querendo fazer tudo à força, querendo fazer tudo à sua vontade, à sua maneira. E sempre que ele tentou fazer da sua vontade, da sua maneira, não deu certo, né? Até que um dia o seu crescimento espiritual se elevou e aí Pedro passou a se tornar um verdadeiro ministro da nova aliança, tomando decisões a partir de Cristo. Que o Cristo, que Deus falava com ele, aí ele ia e executava a ordem do Pai. Então vemos por aí que a gente, se agirmos por nós mesmos, vamos tropeçar. A gente tem que depender bastante do Senhor, sempre, né? Sempre do Senhor, e saber que e sermos obedientes, não querer fazer a minha vontade, ou o que eu acho melhor, e sim a vontade do Senhor. Amém? E chegamos até Paulo, né? Paulo também deu continuidade a esse ministério. Paulo, ele não foi um dos 12 apóstolos, mas foi uma das pessoas que contribuiu grandemente, né, com a palavra do Senhor. A gente ganha cada vez que a gente lê os escritos de Paulo. O Senhor pôde usá-lo e ele se permitiu ser usado, né, que é o mais importante. Amém, irmãos? Então eu queria que os irmãos abrissem em João 15. João 15, versículo 16, parte A. Amém? João 15, não desmarquem de 2 Coríntios. João 15, 16a. Ó Senhor Jesus, procurando e invocando. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. João 15, 16, fala assim: não fostes vós que me escolheu a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vardes e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, a gente tem que falar da questão da simplicidade, ser moldado. Paulo, apesar de ter sido formado aos pés do mestre Gamaliel, ser dotado de toda letra e cumprir toda a lei da religião, mas Paulo ainda não estava qualificado para ser um ministro da nova aliança. Até que um dia o Senhor veio até ele, né? A gente conhece essa história. E aí o Senhor se revelou a Paulo da maneira verdadeira, não da maneira que ele conhecia, que era só através de formas de ordenância. E Paulo, irmão, ele teve um coração grande, ele se permitiu trabalhar do Senhor. Acho que foi um dos apóstolos que mais se permitiu ser usado pelo Senhor. E daí, por isso que ele contribuiu tanto para o ministério da nova aliança, né? Paulo, irmãos, ele tinha uma vida regada, né? Paulo tinha pessoas a seu serviço, Paulo tinha casa, comida, né? Paulo tinha uma vida boa, mas ele negou tudo isso, ele considerou tudo isso refúgio, né? Considerou como perca para ganhar a Cristo. Esse deve ser nosso coração. Ó Senhor Jesus. E nisso o Senhor foi o moldando. Temos, irmãos, que seguir o exemplo de Paulo. Paulo, ele se negou bastante para ganhar Cristo. Hoje,
Como tem sido o nosso negar? Como a gente tem trabalhado essa parte alma e espírito? O nosso espírito tem falado mais, nossa alma tem falado mais. Em que base a gente está se qualificando? Na base da alma ou na base do espírito? Se na base do espírito, amém. Se na base da alma a gente tem que orar um pouco mais, se derramar ao Senhor, pedir que o Senhor transforme nossa vida, assim como Paulo se permitiu ser transformado em sua vida. Amém? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quando temos, irmão, muito de nós mesmos, muito de conhecimento, nós não conseguimos fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor não é a nossa. Nesse versículo que eu acabei de ler para os irmãos, João 16, ele fala: não fostes vós que me escolheu a mim. A gente pensa que quando a gente decide entrar na vida da igreja, aceitar o Senhor em nossas vidas, ser transformado, a gente pensa que foi a gente que escolheu o Senhor. Pelo contrário, irmãos. Ó Senhor Jesus, o Senhor que nos escolheu. Ele mesmo fala: pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei e deis fruto. Ó Senhor Jesus. Então, Ele nos designou, perdão, irmãos, para nós dar fruto. E que esse fruto permaneça. Então, irmão, você que pensa que você não pode dar um fruto, isso é coisa do inimigo colocando nas nossas mentes. Porque o Senhor aqui, Ele nos diz que Ele nos escolheu para darmos fruto. Ó Senhor, e esses frutos permanentes. Ó Senhor Jesus, a fim de que todos o que perdidos no nome do Pai, Ele vos conceda. Irmão, se você tem vontade de ganhar uma pessoa e joga essa pessoa e roga por essa pessoa aos pés do Senhor, verdadeiramente, o Senhor, irmãos, Ele vai lhe dar esse fruto. E vai lhe dar condições de você cuidar. Ou se você não tiver condição de cuidar, algum outro irmão que tem um pouco mais de conhecimento que você pode lhe ajudar com esse fruto. Irmão, você não é inútil. Você é uma pessoa útil na obra do Senhor. O Senhor não escolhe pessoas inúteis. Por menor que você ache que seja seu ministério, é muito grande e muito importante para o Senhor. Não pense porque você não ministra uma palavra, que você não é do serviço de criança, que você não está cuidando de ninguém, que você não é útil. Você é útil porque você é um escolhido. O Senhor que lhe escolheu. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos ler 2 Coríntios 1. Amém? 2 Coríntios 1, versículo 12. Ó Senhor Jesus, porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência é de que a santidade e a sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especificamente para convosco. Ó Senhor Jesus, porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência. Precisamos, irmão, ser simples. O Senhor, Ele foi simples, Ele é simples e vai permanecer simples. Quando, irmãos, nós não estivermos distante do Senhor, quer dizer que nós não estamos mais simples, que estamos nos tornando pessoas complicadas. Quanto mais simples sejamos, singelos de coração e humildes, mais o Senhor vai trabalhar em nós. Que a partir do momento que nós não somos mais simples, a morte começa a trabalhar em nossa vida. E quanto mais você se acha e menos você depende do Senhor, mais morte entra na sua vida. E daí vem o esfriamento espiritual. A morte domina o seu espírito, junto com a vida da alma. Então, irmão, que sejamos simples. O alimento diário dessa semana, ele bate muito nessa tecla da simplicidade, porque a simplicidade, ela nos torna a pessoa mais limpa para chegar ao Senhor, né? Nós vimos que Paulo,
não era uma pessoa simples. Paulo com certeza tinha dinheiro, porque ele tinha um grande cargo. Paulo tinha uma boa casa, mas Paulo ele teve que se tornar... Não que você não venha ter tudo isso, mas Paulo pensou ser trabalhado pelo Senhor para ser simples. Paulo muitas vezes dependeu de ofertas de irmãos para poder sobreviver, para comer. Paulo chegou a uma época que teve que fazer tenda, como você sabe, junto com outros irmãos, para poder sobreviver. Então Paulo realmente ele abriu seu coração numa simplicidade tremenda, que se permitiu que o Senhor trabalhasse na sua vida. E é essa, irmão, a simplicidade que devemos ter. Amém? Oh, Senhor Jesus, nós temos, irmãos, que voltar à simplicidade de quando nós começamos a reunir. Quando nós começamos a reunir, irmãos, nós era simples. Nós você gosta, você vai por amor, você não vê defeito nos irmãos, você tudo que os irmãos fazem, você diz amém. O irmão às vezes até lhe maltrata, mas você diz amém. Então essa simplicidade do início, ela tem que permanecer hoje, irmãos, para que a gente tenha o falar do Senhor. O Senhor só se permite nós sermos usados, sermos membros canais, se nós formos simples. Pessoas complicadas, o Senhor não trabalha nelas, porque o Senhor ele não é complicado. Às vezes as pessoas dizem, vai ler a Bíblia é tão complicado, a pessoa não entende, Deus é muito complicado. Não é Deus que é complicado, é você que não é simples o suficiente para interpretar um falar tão simples do Senhor e quer interpretar por você mesmo, não pelo Espírito que o Senhor vos soprou dentro de você, né? Mostra lá em Gênesis que o Senhor soprou o Espírito de vida em nós e nós nos tornamos alma vivente. Então esse Espírito ele tem que estar muito mais aguçado do que a alma, para poder a gente ser limpos canais para desfrutar da palavra e da presença do Senhor. Amém? Oh, Senhor Jesus. O irmão fala essa semana, e um falar muito forte, quando ele fala que o principal sintoma da morte é a perda da simplicidade. Você perde a simplicidade, a morte começa a reinar na sua vida espiritual. Se hoje, irmãos, tem muitos irmãos nossos, amados, queridos, que não reúnem, é porque essa simplicidade saiu deles. E eles passaram a ver complicações onde não devia. Coisas que o Senhor já dava para a gente pronta, o irmão estava vendo coisas inacabadas, mal feitas, e perdeu a simplicidade. Daí veio a mortidão, o esfriamento espiritual. Então, irmão, que possamos ser pessoas simples, não pessoas complicadas, que permitamos o falar do Senhor em nós. Ó Senhor Jesus, eu me pego, irmão, essa palavra essa semana foi rica para mim, pois eu admito para os irmãos, isso não é vergonha de admitir para os irmãos, que eu tenho às vezes um senso crítico muito elevado, que tenho ao longo do tempo trabalhado bastante para tirar isso, mas ainda não é o suficiente. Eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar mais isso em mim, mas o senso crítico ele nos torna muito complicado. Às vezes o irmão dá uma ordem, fulano, uma ordenância, vamos fazer dessa forma. Você diz, dessa forma eu não quero, dessa forma não dá. Não que você não possa dar uma opinião na vida da igreja, pode. Você pode chegar diretamente para o irmão, irmão, isso pode ser assim, eu tive essa ideia, o que é que o irmão acha? A igreja vai entrar no consenso e vai pedir para onde o Senhor der a direção. Mas quando os irmãos disserem, não, irmão, vai ser assim, você tem que dar o sim e o amém. As críticas construtivas são boas. E mesmo assim, irmão, devemos ter cuidado ao criticar, com quem criticar, né? E sempre pensar, irmão, numa forma de crítica construtiva. Eu mesmo, o irmão Renan sabe disso. Às vezes eu ligo para ele, Renan, tivesse ideia assim de fazer isso, aquilo, o que é que o irmão acha? Nem sempre ele vai fazer, porque ele tem que consultar o Senhor. Mas a gente entra no consenso, não é verdade?
Mas se nós tivermos o Espírito vai entrar em nós, já está em nós, e as decisões vão ser tomadas. Amém? Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 11, versículo 33. Amém? Romanos 11, versículo 33. Procurando e invocando o Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Romanos 11, versículo 33. Senhor Jesus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ó Senhor Jesus. A riqueza do Senhor é insondável, irmãos. Ó Senhor Jesus, o conhecimento do Senhor é inestimável. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, e a simplicidade, ela vem junto com o aspecto de mais 2 ou até 3 regrinhas básicas para essa simplicidade se unir e ser uma simplicidade rica no Senhor. Após você voltar à simplicidade, você resgata a pureza, a harmonia, que junto à simplicidade, pureza e harmonia levam à perfeição. Oh, Senhor Jesus. Às vezes a gente quer ser perfeito por nós mesmos, mas só conseguimos, irmãos, ser perfeitos em Cristo quando passamos por essas etapas. Amém? Oh, Senhor Jesus. Irmãos, a questão de simplicidade é uma coisa bastante elevada. De fato, Adão e Eva, voltando lá para Gênesis, eles eram simples. Falavam com o Senhor todos os dias, na virada do dia, face a face. Andavam nus e não se preocupavam um com o outro. Até que um dia a Eva deu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, instigado pela serpente sagaz, e o homem começou a ter consciência do bem e do mal. Daí o homem passou a ser complicado. É tanto que o Senhor, ao chegar falando com Adão, depois que eles comeram, chamando Adão, e Adão estava o que, irmão? Vocês sabem muito mais do que eu, escondido, com medo da nudez para o Senhor. Aí eu te pergunto, irmão, o Senhor lhe conhece o seu corpo nu ou vestido? Ele nos conhece, irmão, de todas as formas, independente que estejamos nu ou não. Mas Adão naquele momento teve vergonha do Senhor. Ó Senhor Jesus. E o Senhor teve que o chamar para ele se achegar até Deus. Porque Adão perdeu um princípio básico, a simplicidade. E quando ele voltou ao Senhor, voltado com folhas de figueira, como nós sabemos, ele, tanto Eva, aí essa vergonha sumiu. Mas o Senhor sabia o que estava por trás das folhas de figueira, porque foi o Senhor que fizera os dois. Então, irmãos, às vezes a gente vai orar ao Senhor e vai orar bonito, querendo falar eloquente, orando para o Senhor. Mas o Senhor, Ele conhece a forma que você é antes e depois da sua oração. Ore simples, se abra para o Senhor, fale com o Senhor face a face. Não tenha medo de falar palavras erradas, às vezes falar pouco. O Senhor, Ele quer que você se derrame aos seus pés da forma que você é. O Senhor sabe o seu íntimo, conhece o nosso íntimo. Não adianta a gente querer usar uma máscara para enganar o Senhor, que nós não conseguimos enganar o Senhor. O Senhor, Ele prescruta os nossos corações.
Senhor, sonda os nossos corações. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos avançar só um pouquinho, irmãos. Para 2 Coríntios novamente. 2 Coríntios 11. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios 11. Os versículos de 1 ao 3. Ó Senhor Jesus. Paulo fala mais ou menos assim. Quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um esposo, que é Cristo. Aí no 3, irmãos, ele fala: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nós devemos apresentarmos a Cristo como uma esposa se apresenta ao seu noivo, virgem, né? Sem mácula, sem vergonha, né? Essa esposa é a igreja, que a igreja é Deus. Então, irmãos, aqui mostra, no final do versículo 3 do capítulo 11, a forma que o Senhor quer que você se apresente, das simplicidades e purezas devidas a Cristo. Oh, Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso, irmãos. E está nos mostrando essa verdadeira simplicidade. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nós temos, irmãos, que nos desvencilhar de um bichinho, né? O irmão chama até de bicho nessa leitura dessa semana, do bichinho do eu sei, eu faço, eu posso, eu acho. Esse eu, irmão, tem que ser substituído por Cristo. Deixarmos de querer ser cabeções, entender demais, saber demais, criticar demais. A simplicidade, irmãos, nos leva a caminhos brilhantes, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E a partir dessa simplicidade, irmãos, a gente podemos conhecer um pouco da trindade de Cristo. Trindade nós sabemos que é o Pai, Filho e o Espírito. Então eu vou falar um pouco desses 3 aspectos que foi falado essa semana, para que os irmãos entendam um pouco do que nós significamos para Deus e que precisamos ser para Deus. Amém? Senhor Jesus, vamos abrir em Gênesis 1, versículo 26. Amém? Procurando e invocando. Gênesis 1, 26. Ó Senhor Jesus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ó Senhor Jesus, rico, né, irmão? Nós fomos criados para ter domínio sobre tudo isso. Mas com a entrada do pecado em nós perdemos a tal simplicidade e hoje não mais dominamos isso, né? Hoje os peixes do mar a gente pega praticamente à força, né? As aves do céu muito menos. A gente não consegue ter domínio. Oh, Senhor Jesus, muito menos os répteis. Quem não sabe, cobras, lagartos, lagartixas, enfim. Então, irmãos, quando nós perdemos essa simplicidade com a entrada do pecado, nós perdemos muita coisa. Ficamos complicados, perdemos muita coisa. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir novamente em João 14. Amém? Damos continuidade até eu chegar no ponto aqui da Trindade, certo? Ó Senhor Jesus, procurando e invocando. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus.
João 14, versículo 12. Amém? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Senhor Jesus, que o Senhor Ele está nos mostrando que Ele vai para junto do Pai. Ele está junto do Pai. Ó Senhor Jesus, está à destra do Pai. Ó Senhor Jesus, esse Deus triuno, irmãos, que é maravilhoso, que está tentando nos moldar, veio nos mostrar a simplicidade para voltarmos ao primeiro amor. Esse primeiro amor é muito importante. Eu gosto de comparar bastante a simplicidade, pedindo aqui para os irmãos, a criança, né? A criança, você briga com ela, você às vezes bate nela, dá um beliscãozinho. Quem não já deu um beliscão numa criança? Mas mesmo assim, ela tem a simplicidade dela é tão grande que quando a gente pede perdão, ela perdoa. Ela volta a lhe abraçar, ela volta a lhe perdoar, a lhe beijar, ela volta a lhe dar presentes. Então, irmãos, por que quando algum irmão briga com a gente tem algumas, às vezes, contendas com alguns irmãos, nós não vamos pedir desculpa? E porque às vezes esses irmãos não nos perdoam por conta dessa simplicidade que foi perdida. Aquela coisinha desse tamanho vira um bicho-papão. Então, irmão, precisamos, como aquele hino fala, né? Ter a simplicidade de uma criança, né? Ó Senhor Jesus, é um hino muito maravilhoso. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos avançar, né? Ó Senhor Jesus. Vamos avançar, procurando, invocando o nome do Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, falando um pouco da trindade do Senhor, né? O Pai, que o Pai, Ele é tudo em nós. O Pai, Ele faz tudo, Ele pode tudo, tem todo o poder, Ele é todo inclusivo, é nosso El Shaddai, é nosso Eu Sou. Então, o Pai, Ele é tudo, né? O Pai, Ele é tudo em todos. Ó Senhor Jesus. E depois do Pai, concluindo a Trindade, vem o Filho, né? Estou procurando um tópico bastante importante que o irmão falou no tutorial, que eu achei muito importante. O Filho, ele é amado pelo Pai. O Pai ama o Filho. E o Filho, em resposta a isso, o que é que ele faz? Ele obedece às ordens do Pai. Ele faz tudo de acordo com o coração do Pai. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o Filho na Trindade, ele é obediente. Ele não contesta se o Pai diz vá, ele diz não sei se eu vou, não sei se o Pai está certo, não sei se o Pai está errado. Simplesmente, irmão, ele vai. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ele desempenha um papel também muito importante, o Filho, que é o papel de conselheiro, é o papel de levar a palavra do Senhor até nossos corações, até mesmo de uma forma que entendamos mais simples, certo? E por último, irmão, vem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele transmite tudo que o Pai planejou. Ó Senhor Jesus. O Filho executou a salvação por meio do Espírito Santo em nós. Em João 14, se nós avançarmos, daqui a pouquinho eu vou ler para os irmãos, ele explica exatamente isso que eu estou falando. Então, sem o Espírito, a gente não consegue receber as coisas, as maravilhas que o Senhor tem a nos dar. E isso junta a Trindade. O Pai, que é tudo em nós, o Filho, que executa a vontade do Pai e desempenha um papel importante de conselheiro, e o Espírito,
que é o órgão que a gente acessa ao Pai, que recebemos a instrução do Pai. Aí eu pergunto mais uma vez, com esse espírito complexado, a gente consegue contactar o Pai? Não, irmão, só com o espírito de simplicidade. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a gente já está em João 14, possamos ler João 14, 16, fala mais ou menos assim: eu roguei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. Ao 17, ele fala: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, irmão, isso completa o que eu acabei de dizer, que é essa trindade desse Deus triuno maravilhoso, que na verdade depois a trindade, os irmãos sabem que se unifica o próprio Deus. Amém? E lá no 23 ainda do versículo 14, ele ainda conclui, ele ainda nos dá mais clareza. No 23 ele fala mais ou menos assim, ó: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Então, se você faz a vontade do Pai, irmão, simplesmente o Senhor faz morada no seu interior, no seu espírito, no seu órgão acessor, que é o Espírito. Ó Senhor Jesus, quanto é maravilhoso esse nosso Deus, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. E, irmãos, na Trindade, com esse Espírito, nós temos algo grandioso. Para você ter ideia, irmão, os anjos, eles servem ao Senhor, estão próximos ao Senhor, recebem ordens diretas ao Senhor. Oh, Senhor Jesus, mas Deus, irmãos, quer estar dentro de nós. Deus não está, irmão, dentro de anjos. Ele está dentro de nós, ou pelo menos Ele quer estar dentro de nós. Oh, Senhor Jesus, Deus nos fez, irmãos, com um único propósito. Você está dentro de Deus. Irmãos, você em sua sã consciência, você nunca vai entender como é que uma pessoa pode estar dentro da outra. Como é que nós, seres carnais, vamos estar dentro de Deus. Mas se você tiver com o seu espírito aguçado, com a simplicidade de uma criança, e com a simplicidade de receber esse Senhor como seu único Salvador, Ele vai fazer morada dentro de você. Entende, irmãos? Deus não nos criou apenas para estar na terra, frutificar, para dormir no Senhor, reinar com Ele. Mas Ele tem um propósito grandioso, que é estar dentro de cada um de nós. A gente está dentro de Deus. Quando a sua glória se completará quando nós formos introduzidos em Deus. E esse privilégio, irmãos, nem anjos receberam. Para você ter ideia do quanto você é importante, do quanto você é especial. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos abrir, irmãos, em Gênesis 3. Eu já concluí, irmão, o assunto essa semana é um pouco grande, mas eu estou já concluindo. Estou tentando me abreviar o máximo possível para completar essa mensagem, amém? Gênesis 3, procurando e invocando. Lá no comecinho, Gênesis 3, versículo 9. Amém? E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, irmãos, eu estou lendo esse versículo para ressaltar aquilo que eu falei, de quando Adão perdeu a sua simplicidade após ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor não o encontrou, teve que o chamar.
Para você ver o quanto é danoso, irmãos, nós deixarmos de sermos simples. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Agora vamos avançar para o 8. Ó Senhor Jesus, vamos só voltar um pouquinho. Quando ouviu a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, entre as árvores do jardim. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui é o contexto, começa do 8, vai até o 10. Os irmãos depois leiam em casa, não vou ler por conta do tempo. Onde fala quando Adão perdeu essa tal simplicidade, essa comunhão mais direta com Deus, e aí Deus teve que restaurá-la, né? Deus aí teve misericórdia da gente. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E irmãos, esse ministério da Nova Aliança, ele é um ministério rico. Tendo esse ministério em mãos, a gente não pode, irmão, desanimarmos. Esse ministério está em nossas mãos para a gente dar continuidade, irmãos. Para a gente fazer o ministério ir à frente. Seu ministério pode ser um ministério da música, pode ser um ministério de ofertas, mas a obra do Senhor não pode parar. A obra do Senhor só vai parar, irmãos, quando todos tiverem a maturidade e o pleno conhecimento da sabedoria de Cristo. Amém? E assim ele voltará e completará a sua obra. Vamos avançar novamente para 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versículo 8. Senhor Jesus, procurando e invocando. 2 Coríntios 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. 9. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Jamais, irmão, podemos estar destruídos. Abatidos, até que sim, mas destruídos jamais. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que está nos restaurando dia a dia, nos mostrando o caminho. Ó Senhor Jesus. E 2 Coríntios 4:1 também, ele fala assim, ó: pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos deu esse ministério, irmão. Também nos deu a misericórdia, né? Misericórdia que não foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, irmãos, precisamos tomar posse desse ministério. Não desanimemos, irmão. Não ficamos cabisbaixo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a mensagem, o ponto, irmãos, ainda eu vou tocar mais uma vez, é a simplicidade. Que o nosso senso crítico ele possa dar lugar ao ouvir o Senhor. E não as nossas críticas, nosso eu, o bicho, né? O bichinho chamado eu sei. Né? Ó Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, saber dosar esse mundo físico do mundo espiritual. E temos que estar mais no espiritual do que no físico, para assim recebermos as grandezas do Senhor. Irmãos, não esqueçam dessa frase. Ó Senhor Jesus, quando perdemos a simplicidade? Pergunta aí, quando perdemos a simplicidade? Quando você perde a simplicidade, seu senso crítico aumenta, seu senso analítico, seu senso de julgar as coisas erradas, se está certo ou errado. E nisso entra o que, irmãos? Como eu falei lá no início, a morte espiritual. Então, irmãos, que podemos orar por os irmãos que deixaram de ser simples e hoje não reúnem mais conosco, para que eles possam voltar ao primeiro amor
voltar para as reuniões, voltar para o Senhor. Amém, irmãos? Me estendi um pouquinho, a palavra que era meia hora tem 45 minutos. Tem mais pontos, tem mais vida, mas eu vou ficar por aqui, certo? E vamos terminar essa reunião orando. Amém? Orar pelos irmãos, alguns irmãos que estão enfermos com a Covid. Que o Senhor possa nos livrar de toda e qualquer situação que a gente esteja. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nos torna simples, Senhor. Nos torna, Senhor, nos faz enxergar, Senhor, a simplicidade, Senhor, para que Teu Espírito, Senhor, que está dentro de nós, Senhor, possa sobreviver a alma, Senhor. E assim a gente entender, ó Pai, tudo o que o Senhor quer nos falar. E assim o Senhor consiga falar conosco, Senhor. Também vamos te pedir, Senhor, pelos irmãos que estão enfermos, acometidos de qualquer tipo de doença, inclusive do Covid, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, assim nos usar como um grão de areia, nossas orações, para conter essa onda desse vírus, Senhor, que chegou tão forte em nossa cidade, Senhor. Que o Senhor possa ser com os familiares de cada irmão, Senhor, que estão enfermos nesse momento, Senhor. Que possam verdadeiramente, Senhor, ser curados pelo poder do Teu Espírito, Senhor, pela simplicidade da Tua riqueza, Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigado por mais uma noite, Senhor. Obrigado por estarmos juntos, Senhor, mais uma vez, comendo de Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigado por ter, Senhor, nos dado tanta revelação nessa semana, por ter nos mostrado, Senhor, que às vezes não é Tu, Senhor, que é complicado, e sim a gente, Senhor. Ó Senhor, me faz voltar, Senhor, à simplicidade, Senhor. Faz-me diminuir meu senso crítico, Senhor, e ouvir mais a Ti, Senhor, através dos irmãos, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima mensagem, se Deus nos permitir. Amém? No mais, Jesus é o Senhor.